Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. E nessa manhã, quão impressionante é que os textos dos salmos que têm sido lidos têm acompanhado os temas da pregação, o tema das discussões em Hebreus. Nada disso é combinado, a não ser os textos anteriores que lemos. É Deus falando conosco continuamente a cada domingo. Irmãos, nós vamos dar então continuidade à série das discussões em Hebreus, da carta aos Hebreus, onde o tema principal é dizer que Cristo é superior a todas as coisas. E hoje eu vou falar, como já foi bem falado aqui nesta manhã, sobre descanso. É um tema bastante agradável. Descanso é algo muito bom. Eu sei que todos almejam descanso. Tenho certeza que muitos aqui já estão pensando no soninho da beleza depois do almoço de domingo, né? Mas não é exatamente sobre esse descanso que queremos falar hoje, descanso do corpo, e sim do descanso da alma, da sua alma. É algo demais, muito mais profundo sendo dito a respeito do descanso no texto de Hebreus que nós iremos ler essa manhã. Os irmãos irão entender que esse nosso anseio por descanso tem fundamentação e tem a natureza na criação de Deus. E não há como obter ou desfrutar desse descanso em nenhuma fonte, em nenhuma outra fonte que não seja em Deus, ou do descanso que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Então, dentro do tema que o texto propõe para nós nessa manhã, quero começar a pensar juntamente com os irmãos, mesmo antes ainda de ler o texto, fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu preciso fazer aos irmãos: quanto tempo da sua vida você gasta ou você consome pensando na eternidade? Quanto tempo você consome pensando nas coisas que são celestiais? Nas coisas que envolvem o reino de Deus? Quanto tempo você consumiu, por exemplo, essa semana, pensando em tudo que iria viver aqui, nesse dia, nessa nossa reunião, neste domingo, nessa manhã? Somente estava separada dentre os demais dias da semana para se envolver plenamente com o que estamos realizando aqui, nesse momento, sem pensar nas demais coisas da vida nesse mundo? Você faz algum plano nesse sentido? Um planejamento para alcançar objetivos espirituais na sua vida? Como aquele que planeja a sua carreira, e nós não vamos nisso, olhando para um bom salário, já olhando para uma boa aposentadoria no futuro, para ter um bom descanso. Você planeja essas coisas? Um planejamento para as coisas espirituais da vida? Os irmãos irão perceber que o texto de Hebreus 4, ele continua sendo um alerta para a igreja, conforme foi o capítulo 3, e o alerta foi: tenham cuidado com a apostasia. Tenham cuidado com a apostasia, que significa o abandono da fé. E as respostas a essas perguntas que acabei de fazer servem como um pequeno parâmetro para aqueles que querem se encontrar ou saber de fato onde estão nesse momento. Se de fato já estão de alguma maneira desfrutando do descanso prometido, ou se estão a caminho da apostasia, ou talvez até mesmo nunca tiveram a fé verdadeira. E dependendo de onde o seu coração de fato esteja, isso pode revelar em algum grau a situação da sua fé. Então o capítulo 4 de Hebreus continua fazendo um alerta, continua citando o exemplo de apostasia do passado, como também nos afirmando que a promessa do descanso ainda existe, ainda está de pé, porém só será experimentado ou adentrado por aqueles que ouvem e continuam ouvindo a palavra com fé. O texto ele nos apresenta o instrumento pela qual todos, sem exceção, são submetidos para entrar ou não no descanso. E por último apresenta a segurança de todo aquele que permanece no descanso, apesar das falhas.
apesar das nossas falhas, a nossa segurança. O texto não vai tratar de um descanso do corpo e da mente, como inicialmente eu falei que era bom e necessário, e sim de um descanso muito especial, um descanso glorioso e eterno, o descanso pessoal. Esse descanso ele até se relaciona com o descanso dos trabalhos executados aqui na terra. Mas a essência do descanso pela qual o texto vai tratar está no descanso pessoal. É o que há de mais importante sobre o descanso. E é para esse descanso somente que o coração deve estar envolvido. Esse descanso é chamado no texto de o descanso de Deus. E esse é o descanso que foi inaugurado e prometido por Deus desde a criação do mundo. A natureza desse descanso está lá na criação do mundo. Por isso o tema da mensagem de hoje é esse: o descanso prometido. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 2 a 16. Eu vou repetir aqui o versículo 1 também, que já foi exposto no domingo passado. Estarei lendo também o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, apesar das nossas limitações, e que os corações aqui presentes nesse caminho também sejam expostos por essa mesma palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, por si só, já é uma pregação, né? Eu quero, antes de tudo, mostrar para os irmãos a divisão que podemos fazer do texto para que fique mais simples e os irmãos possam ter uma visão panorâmica do ensinamento desse capítulo. Esse capítulo que tem uma mensagem tão perigosa e urgente de atenção, e ela precisa ser sempre bem assimilada e crida por nós. Então a gente tem na primeira parte a exortação, na segunda o apóstolo dizendo que a promessa ainda está de pé, na terceira um incentivo, na quarta um instrumento que opera revelando o pecado, e o intercessor que opera concedendo o socorro. O capítulo 4 de Hebreus vai apontar para o mesmo problema que foi apontado no capítulo 3. A questão é que agora ele aponta para algo que deixaremos de desfrutar na eternidade, caso a apostasia se faça presente em nossos corações. Preciso fazer aqui uma breve recapitulação do capítulo 3, dizendo que o autor de Hebreus ele foi bastante claro ao falar do perigo da apostasia. E ele faz isso apontando para o que ocorreu com o povo que saiu do Egito. Seus corpos permaneceram no deserto, eles morreram no deserto, eles não entraram em Canaã. Esse era o alerta aos hebreus. Os judeus estavam retrocedendo, eles estavam cedendo à pressão dos judaizantes, pressão daqueles que não haviam se convertido ao cristianismo. E a base fundamental do cristianismo é que o ponto central da fé dos cristãos está na obra redentora de Cristo, e não em suas próprias obras ou no cumprimento pleno da lei, pela qual nenhum homem de natureza plenamente terrena foi e é capaz de cumprir, como também não estavam mais nos sacrifícios para expiação dos pecados. As figuras principais do judaísmo estavam nos reis, nos profetas, nos judaizantes, nos sacerdotes, como também Moisés, como profeta. Porém, o propósito de Deus é enviar mediadores, enviar profetas, sacerdotes e reis, foi preparar a história e preparar o culto para a vinda do melhor, do maior e superior mediador, rei, profeta, sacerdote, todos esses ofícios em um único ser, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Rei, conforme cantamos nessa manhã. Todos os profetas, todos os sacerdotes, os reis, toda a lei, todas as festas, os cerimoniais, de uma forma ou de outra, funcionavam como um anúncio que vinha do céu dizendo que Deus enviaria seu Filho. Se preparem para a chegada dele. Certo pregador, a respeito desse texto, disse que todos os mediadores, todos os profetas, todos os sacerdotes, reis, as leis, as festas, eram como um grande tapete vermelho sendo estendido para a chegada do grande Deus, Salvador Jesus Cristo. E havia chegado, Cristo havia chegado, e agora esse tapete precisava ser recolhido. Cristo já tinha entrado na história. O judaísmo não fazia mais sentido com a presença de Cristo, sim o cristianismo que prega a justificação pela fé na obra de Cristo. É pela fé, somente pela fé. Eles estavam, na verdade, negando essa obra, negando a justificação pela graça, quando eles se voltavam para o judaísmo. E o autor de Hebreus, na urgência de sua exortação aos que estavam retornando ao judaísmo, ou seja, retornando às práticas do Antigo Testamento, guardar o sábado, realizar sacrifícios para a expiação dos pecados, ter como figura central do apóstolo o próprio Moisés e não a Cristo, ter como figura central o sumo sacerdote Arão e não a Cristo, enfim, eram essas práticas que o Antigo Testamento apontava para Cristo, que eles estavam retornando. O que não fazia muito sentido, já que o próprio Cristo já havia estado entre os homens, morrido e ressuscitado. Então, retornar a essas práticas era no mínimo fechar os olhos para a realidade de Cristo e voltar a esperar aquele que já veio
e já cumpriu o seu propósito aqui na terra. Em resumo, a principal mensagem do autor do capítulo 3 foi alertar os hebreus do perigo que estava ocorrendo por causa da incredulidade e da desobediência. E uma não ocorre sem a outra, uma ocorre em função da outra: desobediência e incredulidade. O autor ele declara que a incredulidade e a desobediência dos que um dia creram teria um preço, uma consequência terrível para eles, como ocorreu com o povo do deserto. O povo que não entrou na terra prometida, que era apenas o símbolo do descanso de Deus, a sombra do descanso de Deus. E a conexão que existe entre o capítulo 3 com o 4 de Deus está na primeira exortação que o autor faz, lá no versículo 12 do capítulo 3. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Veja que o autor coloca a incredulidade como algo perverso. E ele retorna à exortação no capítulo 4, versículo 1, sendo que agora acrescentando um tema a mais que significa exatamente o contrário da morte no deserto. E esse tema a mais é o descanso prometido, ou o descanso de Deus. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A exortação do autor, no capítulo 4, está relacionada a uma promessa de Deus para o seu povo, uma promessa que Deus fez para o seu povo. Ele fez essa promessa usando uma simbologia, ou uma sombra daquilo que realmente viria a ser o descanso de Deus. A simbologia estava apresentada como a terra de Canaã, a terra prometida. Porém, se tratava apenas de um tipo, uma simbologia do que viria a ser o descanso final para o povo de Deus. Então vamos ver o que o autor de Hebreus tem a nos ensinar nessa manhã, irmãos. Com mais essa exortação, que continua tendo um caráter de urgência para todo aquele que ouve a palavra de Deus quando essa palavra é pregada. A exortação do contexto geral que o autor faz é: tenham cuidado, irmãos. Entrem no descanso de Deus. Nós vamos observar que existem pelo menos 6 experiências fundamentais que de fato estão no descanso de Deus e permanecem para aqueles que estão e permanecem nesse descanso. O capítulo ele começa com a primeira experiência espiritual, quando ele usa a expressão temamos. A primeira experiência é o temor. E essa é uma das experiências talvez mais controversas para o entendimento do homem sem Cristo. Talvez eu possa afirmar isso com base no contexto de quem Deus é e como Ele nos trata, independente de quem nós somos. Como Ele trata os seus filhos. As aparentes controvérsias são: nós devemos temer ao Senhor porque Ele é perigoso. É perigoso porque Ele é um Deus irado contra o pecado. Mas Ele é um Deus bom, um Deus de amor e bondade. Devemos temer ao Senhor porque Ele é um Deus que se ira com o pecador não arrependido, mas Ele age com misericórdia, permitindo que esse pecador ainda se arrependa. Devemos temer a Deus porque Ele é um Deus que julga, mas julgou a Cristo em nosso lugar. Então esse é um temor saudável, é um temor desejável para aqueles que creem nele, aqueles que creem em seu Filho. Portanto, para aqueles que creem em seu Filho, esse temor deve ainda existir, porém, um temor respeitoso de um filho para um pai. Porém, pelo Deus Santo, poderoso, tremendo e cheio de glória. Já não é assim o temor para os que não creem ou deixaram de crer. Esses sim devem temer a Deus como um juiz que está irado diante da incredulidade, pois esse juiz irá agir sem misericórdia para os que não se arrependeram. Por isso o temor do Senhor deve nos fazer correr, não deve nos fazer correr dele, sim correr em direção a ele. Isso serve para os salvos, como também para os incrédulos. Os salvos correm para Deus como filhos confiantes na sua misericórdia e graça de Deus concedida a eles por meio de Cristo. Os incrédulos devem correr para Ele para adquirir a misericórdia e graça por meio da fé em Cristo e assim fugir
da condenação do pecado. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. E de que falha é essa que o autor está se referindo? Podemos já falar da segunda experiência espiritual, na qual representa a falha do povo, e foi a falta de fé. A falta dessa experiência real e constante na vida do povo que saiu do Egito foi a causa da falha do qual o autor está se referindo. Vejam que o autor vai afirmar no versículo 2 que ambos receberam a palavra do Senhor, ambos ouviram as boas novas. É o termo que o texto original está dizendo, evangelismo. Eles foram evangelizados da mesma forma que nós fomos. As boas novas, a boa notícia é Cristo. Porque, o texto diz, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. A partir desse versículo, podemos fazer 4 perguntas que o texto nos faz e responder essas perguntas de maneira que fique fácil para nós entendermos. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: os israelitas apostataram porque não tiveram a vantagem que nós temos, a vantagem de ouvir o Evangelho depois da vinda de Cristo? A resposta está clara no versículo 2, é claro que não havia vantagem nenhuma, nem para o povo do Egito, nem para o povo hebreu, nem para nós. Ambos fomos evangelizados. Eles foram evangelizados pelo apóstolo Moisés, digamos assim, e nós pelos apóstolos de Cristo, como o povo hebreu foi. Nossa fé é baseada na doutrina dos apóstolos, nada mais do que a doutrina de Cristo. Essa sempre foi a doutrina pregada. A única diferença é que eles olhavam adiante para enxergar a Cristo e nós olhamos para trás para enxergarmos a Cristo. Agora, tanto eles quanto nós, o povo do Novo Testamento, devemos olhar para frente quando se trata da esperança viva de que Cristo voltará, sendo que para o Antigo Testamento, Jesus ainda viria a primeira vez, e para nós, já esperamos a sua segunda vinda. É claro que nós agora temos a revelação completa em Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus, conforme o autor de Hebreus fala lá no seu capítulo 1. E é por esse motivo que eles faziam o sacrifício de animais. Por isso a necessidade de um sumo sacerdote, dos sacerdotes, práticas que apontavam direto para Cristo. Isso se tratando do povo que saiu do Egito. Já não foi assim com os hebreus. Lembre-se que já foi dito que eles eram a segunda geração de cristãos depois de Cristo. Eles já haviam recebido a revelação completa em Cristo. E a afirmação do autor é que tanto eles quanto o povo que saiu do Egito receberam a palavra, como também todos os irmãos aqui nesta manhã estão recebendo a palavra. Então não houve vantagem em nenhuma ocasião ou nenhuma época quanto ao assunto receber a palavra. Existe uma questão primordial quanto ao assunto ouvir a palavra de Deus, isso independente da época, do tempo, da nação ou da ocasião. É questão que não basta apenas ouvir a palavra. É o que o autor está chamando a atenção. Os israelitas que saíram do Egito ouviram a palavra de Deus por meio de Moisés, pela grande libertação dos seus muitos milagres e movimentos extraordinários de Deus para livrar o seu povo, como as pragas enviadas para o Egito, quando somente o povo egito era atingido, a abertura do Mar Vermelho, o maná que era enviado do céu, a água que saía da rocha. Eles não apenas ouviram, mas viram. Porém, eles não juntaram o que viram ou ouviram à fé. Eles não creram que o que ouviram de fato era a palavra de Deus. Eles não deram crédito a Deus. Não levaram a sério, não agiram com santo temor. Em resumo, eles resistiram à palavra. Isso é o que caracteriza a apostasia, o que faz diferença com a perseverança dos santos. Não há discussão entre o que o livro de Hebreus ensina e o que a Bíblia, no contexto geral, ensina sobre a perseverança dos santos. Os que se afastam da fé se afastaram porque
se afastam porque não levam a sério a palavra de Deus, ou nunca levaram, ou estão classificados como aqueles terrenos rochosos ou espinhosos da parábola do semeador. Os irmãos devem lembrar que essa parábola fala das diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Alguns até desfrutam do sentimento da alegria da salvação, do descanso, de ter entrado nesse descanso. Mas essa fé não tem raiz profunda e logo abandonam por causa da angústia, da perseguição por causa da fé, que aparentemente professaram, das preocupações com as coisas da vida e com o desejo de ter ganhos, riquezas nesse mundo. É por isso que vemos pessoas que eram tão envolvidas na igreja, com os trabalhos da igreja, e em determinado momento elas simplesmente abandonam tudo, deixam de congregar, desaparecem. Elas abandonam a fé que até certo ponto desfrutaram, mas foi sufocada pelas preocupações dessa vida, como foi com o povo de Israel, que só fazia murmurar e desejar o Egito de volta. Já os que ouvem com fé e perseveram porque continuam recebendo a palavra do Senhor de fé em fé, expondo o seu coração à palavra e agindo conforme a sua orientação e mandato, pela graça e misericórdia do Senhor e pela ação do Espírito Santo em nosso Deus. Você precisa fazer essa análise nesse momento. O que a palavra é para você? O que acontece com você quando você ouve a pregação da palavra? Não se trata do pregador, e sim da palavra pregada com fidelidade. Se você está analisando a capacidade do pregador, você está ouvindo de maneira errada a palavra. Você precisa se deliciar com a palavra de Deus e não com a palavra dos pregadores. Essa palavra não é nossa, ela é de Deus. A sabedoria não é nossa, ela é de Deus. O Espírito Santo não é nosso, ele habita em nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Olhe para a palavra, irmãos, e ouça o que ela está dizendo para você nessa manhã. E com isso não endureça o seu coração. Estamos falando de experiências espirituais, irmãos, oriundas de um relacionamento com Deus da palavra, de fé em fé, de obediência em obediência. Não trate a palavra de Deus como um mero livro, como narrativo da história. É Deus falando com você, dizendo que você precisa se arrepender e crer no Evangelho, e viver o Evangelho de fé em fé, de maneira constante, perseverante. Não deixe de levar a sério o que a palavra de Deus tem para te dizer nessa manhã, irmãos. Aceite a palavra com humildade, com submissão, temor e confiança. Se fizer isso hoje, amanhã, toda semana, próximo domingo, os demais domingos, ou sempre que você ouvir a palavra e precede a fé, você estará eternamente seguro em Cristo, de fé em fé. O povo que saiu do Egito falhou nessa questão. Falhou na fé. Falhou em juntar a fé com a prática de ouvir a palavra e se submeter a ela. Podemos então aprender com mais uma pergunta que podemos sair do texto. A gente já caminha para a segunda parte do texto. A pergunta é: quando os israelitas não entraram no descanso prometido de Canaã, as promessas de descanso elas deixaram de existir? A terceira experiência espiritual fala que não. A esperança. Eu pulei, né? A esperança. Essa parte do texto que está compreendida entre os versículos 4 a 10, ela fala do descanso prometido e da natureza desse descanso. O texto insere outro personagem que conduziu uma parte do povo até Canaã, que simbolizava o descanso. E de que descanso o autor de Hebreus está falando?
Os irmãos certamente conhecem e lembram-se da narrativa de Moisés sobre a criação do mundo lá em Gênesis 2, versículos 1 a 3, onde Moisés diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo finalizado. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E a primeira pergunta que talvez muitas pessoas façam sobre esse texto é: Deus estava cansado? Deus precisava descansar? Logo na sequência do texto, quase toda a Bíblia, mas logo na sequência de Gênesis capítulo 3, versículo 21, o texto diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, e os trabalhou. Salmo 127 também nos ensina isso quando o salmista diz, versículos 1 a 3: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente engrandeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, nós dormimos, nós descansamos o nosso corpo, mas Deus não. Ele continua trabalhando no nosso corpo. Deus não precisa de descanso porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então esse descanso no sétimo dia, descrito por Moisés, não se tratava de um descanso como se Deus estivesse cansado, e sim que Deus havia terminado a sua obra da criação, estava concluída, ela estava completa, nada mais seria criado, estava tudo concluído. E quando Ele termina a sua obra, parafraseando aqui o texto, Ele senta em seu trono de graça e de glória e admira toda a sua atenção. E o mais notável de tudo isso, irmãos, é que é o que aponta para o tema da mensagem de hoje. É que esse sétimo dia, que faz referência ao descanso, do qual Deus abençoou e santificou, e que Ele mesmo contemplou toda a sua criação, também foi feita para ser contemplado por nós. Isso é maravilhoso, isso mostra como Deus é bom conosco. Deus, com toda a sua glória e poder, criou todas as coisas durante 6 dias. E tudo era muito bom. E separou o sétimo dia, que representa o dia eterno de descanso para mim e para você contemplar durante a eternidade a beleza da sua criação. E mais do que isso, Ele estará conosco. Ele estará conosco. É por isso que o texto de Gênesis não faz referência ao término do sétimo dia, como Ele fez nos 6 primeiros dias. O sétimo dia é a inauguração do descanso do Senhor para os seus filhos. Portanto, o tema descanso fala de esperança. Como disse, a esperança é a terceira experiência que está em texto que os cristãos devem viver a cada dia por meio da fé. Essa esperança ela é baseada na fé. Essa verdade está exposta no versículo 3, capítulo 4. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas alguém pode estar perguntando: pastor, os versículos 4 a 10 não falam de esperança? Então, por que o versículo 3 está dizendo que já entramos nesse descanso? Que esperança precisamos ter ainda se já entramos? Significa que se eu e você, de fato, ouvimos a palavra com fé, já entramos nesse descanso de Deus. Isso é uma verdade absoluta. Mas, da seguinte maneira: nós entramos no descanso, nós estamos entrando nesse descanso e nós vamos entrar nesse descanso. Nós entramos nesse descanso porque a salvação é um ato gracioso de Deus, é um ato por nós que acontece por meio da fé no sangue de Cristo. Estamos entrando nesse descanso porque a santificação está nos conduzindo ao descanso. E vamos entrar nesse descanso porque, finalmente, Jesus virá nos buscar para, junto com Ele, desfrutarmos desse descanso pleno e eterno de Deus e com Deus. Amém? O que o autor diz é que, se você creu no Senhor, você já desfruta desse descanso.
mas apenas uma parte, enquanto ainda estamos aqui nesse mundo. É por isso que, para quem já entrou nesse descanso, o domingo de culto é um dia muito especial e desejado, conforme já foi falado aqui nessa manhã, ou pelo menos deveria ser. Passamos até a olharmos para a segunda-feira de maneira diferente. Ela não nos aflige tanto mais. A segunda-feira passa a ser um dia oportuno para glorificar o Senhor, como a terça, claro. É isso, irmãos? Afinal de contas, irmãos, iniciamos agora a semana do domingo, como o primeiro dia da semana instituído após a ressurreição de Cristo, onde o povo de Deus e praticamente todo mundo se reúne para adorá-lo, desfrutar de comunhão, ouvir a sua voz por meio da pregação da palavra. Podemos, de certa forma, sentir um antegosto do descanso eterno com o nosso Pai na glória. Seus corações deveriam estar dessa forma, sentindo um antegosto da eternidade a cada domingo que nos reunimos para adorar ao Senhor. O Pai que eu digo são os pequenos períodos de descanso para a nossa alma, não nosso corpo, para a nossa alma, para continuarmos a jornada até o descanso eterno. Entrar no descanso de Deus significa desfrutarmos da perfeita comunhão com Deus, desfrutarmos de toda a sua criação perfeita e gloriosa na eternidade. O que será isso, irmãos? Você pensa nisso? Pensa. Seu coração anseia por isso? Você pensa em como será o novo céu e a nova terra? Somente está nessas coisas com maior intensidade e tempo? Ou somente está voltada para as coisas desse mundo, conforme a parábola do semeador de Israel? E se isso não mexe com o seu coração, irmão, eu quero dizer que existe temor em meu coração com sua vida. Como existiu com o autor de Hebreus, quando exortou seu povo a perseverar na fé, para que não deixasse de entrar nesse descanso eterno. O contrário do descanso de Deus, irmãos, é tormento eterno, é sofrimento eterno, é fadiga eterna, sem fim. O povo que saiu do Egito, eles não entraram nesse descanso, exceto Josué, Caleb, uma parte do povo da nação deserta. Porém, o descanso que foi prometido a eles era apenas a simbologia do descanso eterno, do descanso do sétimo dia criado por Deus, inaugurado por Deus. Deus prometeu a terra de Canaã como símbolo do descanso de Deus, porém, eles não entraram nesse descanso porque lhes faltou o que? A fé. A perseverança na fé. Eles não entraram nem sequer no símbolo do descanso. O descanso de Deus é o descanso referido em Gênesis 2, conforme já dissemos. O autor de Hebreus, ele cita o Salmo 95 e a fala de Davi para exemplificar que o descanso prometido por Deus para o povo de Israel, que no caso era representado por Canaã, de fato não havia sido conquistado, mas não significava que havia acabado. A história conta que mesmo que Moisés não tenha entrado na terra de Canaã, e o povo que saiu do Egito também não, ainda assim Josué, Caleb e uma parte do povo entraram. Porém Josué não foi capaz de dar descanso para o povo. Entrar em Canaã era apenas um símbolo de descanso, o sétimo dia que foi abençoado e santificado por Deus. É por isso que Davi diz no Salmo 95, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vejam então que Davi, muito tempo depois de Josué ter feito o povo entrar em Canaã, ainda assim estava exortando o povo a não endurecer o coração. O que afirma que Josué não fez o povo entrar no descanso de Deus, e sim apenas no tipo de descanso de Deus, como eram os sacrifícios, um tipo de perdão pelos pecados.
Quem de fato fez e faz com que eu e você entremos no descanso é aquele que já entrou nesse descanso. E esse alguém se chama Cristo, Jesus. É o que o autor de Hebreus está dizendo no versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também deixou sobre suas obras como Deus da sua. Jesus, ele cumpriu com sua missão aqui na terra. Ele terminou a sua obra de salvação, está consumado. Foi o que ele bradou enquanto estava na cruz. Jesus é aquele que conduz e está conduzindo o seu povo ao descanso de Deus. Existe algo muito interessante entre os dois nomes, Josué e Jesus, conforme está no slide. Ambos se escrevem do mesmo jeito na língua grega. Josué levou o povo até Canaã. Porém, no Salmo 95, algum tempo depois, Davi ainda diz que há um descanso preparado para o povo, fazendo referência ao descanso de Gênesis, e não ao descanso que Josué deu ao povo quando entrou em Canaã. Foi o segundo José, que se chama Jesus, que primeiro abriu a porta do descanso para o seu povo, a quem está conduzindo e fazendo que entre no descanso real de Deus. Foi Cristo que abriu essa porta. Ainda resta o descanso para o povo. Ainda resta o descanso para nós. Mas não endureça o seu coração diante dessa palavra. E o autor de Hebreus faz sua conclusão na segunda parte do versículo 2, 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E com isso, nesse versículo 11, temos a quarta experiência espiritual, que é a perseverança. Esforcemos, pois por entrar naquele descanso, ao fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quero que os irmãos me permitam fazer aqui uma analogia. O autor de Hebreus está nesse versículo agindo como o nosso personal trainer. O autor de Hebreus está nesse versículo agindo como esse que dá incentivo. Esse versículo é como se Jesus estivesse ao seu lado dizendo: não desanime, não volte atrás, não perca a sua fé. Olhe o que você vai perder se você voltar atrás. Tudo aquilo que criei e preparei para você desfrutar comigo no meu descanso. Continue andando, continue exercitando sua fé, persevere mais um pouco. A perseverança é a única força capaz de expurgar a força do desânimo. Olhe para o exemplo que foi dado pelo apóstolo. O povo ficou no deserto. Seus corpos ficaram no deserto. Hebreus 10, 36 a 39. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de bom tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, a Igreja de Cristo, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa não é uma mensagem, irmãos, para encher seu coração de medo ou de pavor do inferno, até mesmo de colocar em dúvida em seu coração sobre a sua salvação. Mas essa mensagem é para que você perceba a seriedade dos efeitos da apostasia. Esse assunto é muito sério. Pode ser que você esteja pensando estar indo na direção do caminho para o descanso de Deus. Ao invés disso, você pode estar indo para o mesmo caminho que o povo que saiu do Egito tomou. Caminho da apostasia. A palavra do versículo 11 é: esforcemos. Isso não significa esforço pessoal para adquirir a salvação, e sim o esforço dos salvos para permanecer de fé em fé. Digamos que os nossos músculos espirituais, aqui ainda na analogia do pessoal dele, precisam estar em atividade. E o alerta é para que as almas que estão com câimbras espirituais, almas que estão com seus músculos espirituais atrofiados pela falta de movimento, de exercício, ou até mesmo pela falta de fé verdadeira que salva,
que é o pior estado da alma. Os pastores costumam usar de paciência, exemplo de Cristo, repetindo e repetindo a mensagem do Evangelho. Porém, essa mensagem de Deus é de caráter de urgência, às vezes precisamos mostrar a urgência, porque o contrário de perseverar é constatar. Quem sabe se o seu coração já não está dessa forma, atrofiado, acompanha. E o único meio capaz de fazer você enxergar essa atrofia na fé é expor no seu coração a palavra de Deus. É isso que fazemos domingo após domingo. Por isso é que o autor diz o que diz no versículo 12 e 13, que aqui já estamos na quinta experiência. Eu chamei essa experiência de exposição. A propósito, são dois versículos bastante conhecidos, irmãos. Mas talvez ainda não tenha dado a devida importância o entendimento profundo do significado. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Esse texto é o que faz correr para Deus ou correr de Deus. Esse texto responde à terceira e última pergunta do texto: como saber se sou ou não uma dessas pessoas que parecem estar no caminho, mas não chegam lá? Ou não chegarão lá, à semelhança do povo que saiu do Egito, como por exemplo? Você vai obter essa resposta, irmãos, não pelos pastores dessa igreja ou qualquer outro líder, mas a resposta virá quando o seu coração for exposto à palavra de Deus. Exponha-se à palavra do Senhor. É o que ela faz conosco. A palavra de Deus não é um livro qualquer, como já disse, não é apenas um compêndio de livros com narrativos acerca da história do povo de Israel. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Embora alguns se arrisquem a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, ela continua, irmãos, sendo a verdade dita pelo Senhor aos nossos corações e sobre os nossos corações. É Deus falando conosco toda vez que ela é lida ou pregada ou exposta. Mais que isso, na verdade, toda vez que a palavra do Senhor é exposta ou pregada, ou anunciada de maneira genuína e verdadeira, sem distorções, ela, na verdade, está expondo o nosso coração diante de nós mesmos e diante dos homens. Ela está expondo a nossa alma, os nossos reais desejos, nossas reais preferências, nossos ídolos, nossa teimosia, nossa falta de amor, nossa falta de temor e tremor, nossa falta de obediência, como também nossa falta de fé. A palavra expôs o povo de Israel. E para saber se você não está hoje do mesmo modo em que o povo do deserto esteve, exponha-se a palavra e creia. Deixe ela mostrar o seu verdadeiro eu, para que com isso você perceba a necessidade de negá-lo e seguir a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Conforme Hebreus 12:2 chama Cristo, ele é o autor e consumador da fé. No momento em que estamos lendo a Bíblia e conhecendo a Deus por meio de sua própria palavra, o que também está acontecendo simultaneamente é Deus lendo o seu e o meu coração. Na verdade, Ele nos conheceu mesmo antes de sermos gerados, porém, Ele me faz ver aquilo que Ele sempre viu e ver a nosso respeito quando lemos a sua palavra. É isso que significa a expressão que o autor de Deus está usando aqui nesse versículo. A palavra é como uma espada de dois gumes que corta os dois lados e, por isso, é capaz de penetrar o que é impenetrável aos olhos humanos. Como também é capaz de penetrar e dividir aquilo que é inseparável. Tamanho é o poder da palavra do Senhor. É um instrumento de corte tão impressionante e glorioso, que corta como nenhum outro instrumento de corte, como nenhuma outra espada.
A palavra é um instrumento de voz tão cirúrgico, irmãos, que nos faz enxergar como nós somos em nosso interior mais profundo. O autor está falando dos nossos pensamentos, de nossas intenções que provém do coração. A palavra ela expõe tudo sobre nós, e o resultado dessa exposição é reagir com indiferença, agir com fúria ou ser quebrantado em arrependimento. É o que essa palavra faz. E eu e você não podemos agir com indiferença, pois essa é a maior prova de que estaremos agindo da mesma forma que o povo de Egito agiu e ficou no deserto. Sempre que você tiver o privilégio de ouvir Deus falando, saiba que haverá necessidade que você ouça com fé para que o quebrantamento possa acontecer e a obediência possa seguir o caminho natural de quem ouve a palavra do Senhor, perseverando na fé. Não cometa o erro de negligenciar as Escrituras, meu irmão. Não cometa o erro de negligenciar as Escrituras e ouvi-la com fé. Pois se você fizer isso, como saberá se sairá do deserto para entrar no descanso de Deus? Esse foi o alerta urgente do amor de Deus para os judeus. E o alerta urgente que faz para a igreja nesse momento. É dessa forma que o capítulo 4, no versículo 1, inicia com um alerta. Temamos, irmãos. Temamos. Aí você pode estar nesse momento perguntando, mas pastor, eu quero continuar firme. Eu quero perseverar, eu desejo continuar ouvindo com fé e respondo ao que a palavra diz. O que eu devo fazer? Essa é a última pergunta que o texto sugere. E a resposta a essa pergunta se encontra nos versículos 14 a 16 do capítulo 4. Nessa resposta está a sexta experiência espiritual, que é a confiança. É a resposta que garante a certeza da entrada no descanso de Deus para os que ouvem com fé a sua palavra. O texto diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero destacar 3 palavras, já estamos caminhando para o final, que merecem nossa atenção para entender o que esse último versículo diz. As palavras são: cheguemos confiadamente e recebermos. Acheguemos, com a linguagem original, significa aproximar-se, chegar perto de alguém, concordar com alguém. A segunda palavra, confiadamente, significa com liberdade em falar, franqueza na fala, confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. E esse comportamento geralmente traz publicidade. Novamente, essa publicidade irá refletir a Cristo. E por último, recebermos. Está relacionado a pegar com a mão, agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Pegar algo para ser carregado, levar sobre si, como também tem o significado de receber e receber e pegar. Em resumo, vamos nos aproximar de Cristo com liberdade em falar de nossas fraquezas, com franqueza e com confiança, coragem e segurança no seu sacerdócio. Vamos pegar com a mão, se possível for, vamos agarrar a Cristo com o fim de usar o seu sacerdócio a nosso favor, porque Ele mesmo está oferecendo perdão e ajuda no momento de fraqueza. Vamos receber o que nos é dado por sua graça e misericórdia. Ele nos oferece a graça e a misericórdia. Essa última parte do capítulo está exatamente onde está, para nos dizer que não há motivos para que afrouxemos a nossa segurança ou confiança naquilo em que já cremos e confessamos, por mais que seja difícil a caminhada.
Depois do alerta, do perigo da apostasia, depois do exemplo didático que foi dado por meio do povo que saiu do Egito e morreu no deserto, depois de nos apresentar Josué, dando apenas um descanso simbólico, e depois de nos apresentar o instrumento cirúrgico que opera em nós e nos faz enxergar quem nós realmente somos e de quem nós precisamos, o autor nos apresenta Jesus, que é o grande sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Ele esteve entre nós como homem e por isso conhece as nossas fraquezas, sabe o que precisamos. Ele esteve entre nós, porém não se contaminou com nada nesse mundo. Ele não pecou mesmo após ser tentado como nós. E é isso que o habilitou para ser o sumo sacerdote de nossas vidas, o Cordeiro sem pecado. Então, se você quer ter segurança quanto à sua vocação, quanto ao seu chamado para se tornar um filho de Deus e ter a certeza de que entrou, de que vai entrar no descanso de Deus, é somente em Cristo que você deve fiar a sua segurança. Amém? Em Cristo há perdão, em Cristo há acolhimento, em Cristo há compaixão e ajuda. Se coloque sempre diante do seu trono de graça. Jesus é o Filho de Deus e por isso está no trono da glória nesse momento. Porém, ele também é o Filho do homem, por isso está sentado no trono de graça. É o versículo 6 da firma. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos nos chegar a Deus porque Cristo, como sumo sacerdote, como grande sumo sacerdote e Cordeiro Santo de Deus, morreu em nosso lugar por nossos pecados e estabeleceu a nossa comunhão com o Pai novamente. Por isso, podemos confiar não em nossa capacidade de fazer as coisas corretas, e sim na capacidade que Cristo teve e tem de fazer as coisas corretas a nosso favor. Glória a Deus. Por isso ele está falando nesse último versículo de misericórdia e graça. Glória a Deus por isso. Acredito que posso afirmar que todos aqui sabem o que é misericórdia. E misericórdia aponta para a nossa incapacidade de obter uma boa posição perante o Senhor. E somente pela graça é que somos apoiados ou suportados em momentos em que estamos enfrentando tentação, até mesmo sucumbindo a ela. Esse é o momento oportuno do qual o versículo fala, do socorro oportuno. Esses últimos versículos, irmãos, eles apontam para um Deus que, por meio de Cristo, age com misericórdia e graça conosco, nos sustentando e nos livrando do mal. E hoje, nessa manhã, você pode encontrar misericórdia por meio da palavra exposta e que expôs o seu coração. Da mesma forma que a graça ainda pode ser experimentada por você. Mas a única garantia que posso dar para a igreja de que Deus está agindo com misericórdia na sua vida é a garantia deste dia, dessa manhã, hoje. A única garantia, qualquer pastor que esteja pregando nesse momento, dessa manhã, pode dar. Amanhã eu já não posso dar essa mesma garantia para você. Portanto, não deixe de confiar na obra de Cristo em sua vida, que o faz andar em direção a Ele. Não deixe de ouvir e responder a palavra que corta de maneira profunda, para que você possa continuar com a sua certeza de que entrou no descanso de Deus. Porém, cuide-se para que, por meio do exemplo daqueles que não entraram no passado, suceda parecer que algum entre vós esteja falhando ou tenha falhado no presente. Nenhum pastor quer ver sua ovelha falhar. Apegue a essa palavra com muito temor, tremor e obediência e mantenha-se firme na sua fé. Que a sua caminhada para o descanso de Deus seja de fé em fé. Céu, a vida eterna pode ser descrita como descanso de Deus para as nossas almas que de fato são cansadas. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Podemos ainda aqui, nesse mundo, ter um antigosto, irmãos, desse descanso.
E se você passar a olhar a vida por essa perspectiva, de que existe um descanso pela qual você de fato já entrou, você passará a olhar a vida por outro ângulo. Vai olhar para a segunda-feira de modo diferente, conforme eu já falei, porque o primeiro dia de semana não é a segunda-feira, e sim o domingo que foi santificado por Deus, para que você pudesse desfrutar juntamente com Ele e com os irmãos de todas as maravilhas criadas por Ele. A segunda-feira passará a ser um dia de glorificação pelo trabalho, porque você já entrou, está entrando e entrará num dia e desfrutará com o Senhor do descanso preparado por nós desde a eternidade. O descanso começa aqui ainda neste mundo, mas desfrutaremos plenamente no céu eterno. Amém? Em resumo da nossa caminhada, essas são as experiências espirituais que vivemos: temer, crer, esperar, perseverar, expor-se à palavra e confiar no grande sumo sacerdote de nossas vidas. Eu faço 3 aplicações da célula. Primeira, a exaltação que foi feita ao povo hebreu no passado ainda se faz necessária em nosso tempo, porque ainda existe a promessa do descanso de Deus. Essa é uma carta que ainda fala aos cristãos e aos que frequentam a igreja. E a exortação que essa carta faz é: cuidado, para que seus corações não estejam endurecidos para ouvir a palavra do Senhor. Porque se assim estiverem, a fé não estará presente. Segundo o autor de Hebreus 12:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé na palavra é impossível receber a recompensa. É impossível entrar no descanso, porque esse descanso Deus preparou para aqueles que creem. Irmãos, a minha oração é para que já não existe entre nós alguém que ainda esteja com o coração endurecido nessa manhã. Porém, se houver alguém com tal coração, que ele tenha sido exposto à palavra, assim como a palavra foi exposta a você, e que você tenha sido convencido pelo Espírito Santo que você precisa confiar em Cristo para entrar no descanso, que pode ser experimentado em certo nível ainda por você nesse mundo, mas que pela perseverança, esperança e confiança haverá o dia que desfrutará eternamente. Segunda aplicação: corro para Cristo após a cirurgia da palavra do seu alma. Leiam a palavra e deixem que ela a leia. Meditem na palavra, tenham prazer em ouvir a palavra pregada, seja curta ou seja longa. Mas que seu coração esteja envolvido ao ponto de perder mais e mais dessa palavra. Submetam-se à palavra. É ela que te aponta a necessidade urgente que você tem de Cristo. E ela faz isso cortando e penetrando o que é penetrável aos olhos humanos, e com isso evidenciando aquilo que é real sobre você. Isso deve te fazer correr para Cristo. Sem a palavra não há Cristo. Sem a palavra não há caminho. Sem a palavra e a fé perseverante nessa palavra não haverá descanso. É a última aplicação. Jesus foi aquele que já abriu a porta do descanso de Deus para todo aquele que crê. Por isso, se você ainda anda um pouco sobrecarregado, porque a vida nem sempre é tão amiga, lembre-se que é por esse caminho que precisamos seguir. Por isso a experiência da perseverança é necessária. Por isso o exercício da fé é algo constante na vida do cristão. Porque o próprio Jesus seguiu esse caminho de sofrimento e venceu. E nossa confiança precisa estar nele, não em nós. Porque ele nos conhece e sabe do que precisamos. Ele sabe que dependemos de sua misericórdia e graça. Você irá descansar de suas obras apenas por intermédio da confiança na obra de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças por esse momento precioso de passarmos juntos aqui na tua casa, bendizendo o teu santo nome com louvores de adoração.
das leituras que foram feitas aqui da Tua Palavra, como também da palavra exposta aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, que de fato os corações tenham sido expostos pela operação da Tua Palavra, Deus. E que eles sintam, Deus, a necessidade, o desejo, o anseio do descanso, Deus. Pessoalmente, a Tua Palavra próxima. Que as suas mentes estejam voltadas para a eternidade, Deus, para o reino, para as coisas celestiais. Para a honra e glória do Santo Nome, para que eles possam já, aqui ainda nesse mundo, desfrutar do descanso prometido a todos nós, a todo aquele que cremos. Em nome de Jesus. Amém e amém.